Nós estamos aqui no Museu do Mar em Santos, um museu aqui sediado no bairro da Ponta da Praia desde 1984. Meu nome é Luiz Alonso Ferreira, eu sou biólogo marinho e responsável por esse museu que aqui está. Vamos conhecer o acervo do museu e como esse acervo está conservado desde 1984. Cada um tem uma técnica de conservação, tá? O museu existe desde 1984 e vocês vão ver aqui peças conservadas há quase 50 anos. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre uma técnica chamada de taxidermia, por exemplo, que é feito os grandes tubarões que estão aqui no Museu do Mar, tá? Como esse tubarão-baleia. Eles são abertos aqui, olha. Eles são abertos nessa parte aqui, todas as vísceras são retiradas, os tecidos também, o animal fica praticamente somente na pele, em seguida ele vai ser colocado numa solução de 4% de formol, um tanque bastante grande no caso desse animal aqui, fica mais ou menos 3 a 4 dias. Em seguida, a pele é retirada e ele é costurado desde a cauda até a cabeça. Tá? A cabeça. Num pequeno tubarão que nós temos aqui no Museu do Mar, nós vamos mostrar de uma forma rápida e fácil como é feita a técnica da taxidermia e a conservação desses animais. Bom, que nem eu falei, a técnica da taxidermia pode ser feita num pequeno peixe, como esse tubarão que está aqui, como o grande tubarão-baleia que nós acabamos de falar, com 6 metros de comprimento. A técnica consiste em abrir o animal da cabeça até a cauda, retira-se todos os tecidos, órgãos internos, a carne do animal, e ele vai ficar somente na pele. Essa pele, então, ela vai para uma solução que vai conservar ela durante 2 a 3 dias, dependendo do tamanho do animal. Em seguida, ela é retirada da solução e com uma agulha de cirurgia, ele é costurado daqui até a cauda. Aqui dentro pode ter palha, serragem, isopor, coisas assim. No caso do tubarão-baleia, nós utilizamos 17 sacos de palha de melão, para que ele não ficasse muito pesado e colocasse aqui. Antes dele ser fechado, é feita uma pequena estrutura como essa aqui, que vai substituir a coluna vertebral do animal. Ele é colocado aqui dentro e, em seguida, depois de costurado, esses pequenos arames eles saem e são espetados aqui na base. Caso não queira que o animal fique colocado na base, isto pode ser invertido dessa forma aqui, ó. E aqui o arame sai para cima, a pele faz 2 pequenos furos, faz uma argola e faz com que esse animal seja pendurado. Depois de feito isso, o animal, as nadadeiras são colocadas na posição certa, tanto as nadadeiras peitorais, pélvicas e as dorsais e caudal, colocado com fixação de pegadores e pequenos pedaços de plástico. Em seguida, depois de seco, uma pequena mão de verniz. É colocado os olhos, esse verniz vai conservar a pele do animal e vai dar um brilho também. De tempos em tempos, costumamos usar o óleo de couro. Então nós fazemos assim, olha. Fazemos assim, mergulhamos aqui. O animal que está aqui no museu pode ter um pouco de camada de pó, então um pano levemente úmido a gente passa antes de passar esse óleo. Em seguida, no sentido da cabeça para a cauda, é feito assim. Dá para ver que ele vai conservar mais, a pele vai ficar mais umedecida e mais flexível. Tá? Olha, até a própria cor do animal, pode aparecer as pintas aqui, olha como eu estou fazendo.
tá? Isso é feito assim, tá bom? Técnica relativamente fácil e só que trabalhosa. A conservação sempre feita dessa forma, com óleo, vamos dizer, anualmente pode ser feito isso, para dar essa coloração no animal, tá? E para que ele fique. Vocês vão ver peças aqui que tem 40, 50 anos conservadas dessa forma. Bom, nós já acabamos de falar da conservação dos animais pela técnica chamada taxidermia, onde todos os órgãos internos são retirados, deixando o animal na pele. Bom, e agora, se a gente quer conservar um peixe inteiro, uma lula inteira, um polvo inteiro, como fazer? Se ele é totalmente mole e a gente quer conservar esses órgãos internos. Então a gente conserva de uma outra forma, por meio líquido, como nós vamos ver aqui nesse pequeno aquário, onde nós temos esse tubarão, que é um tubarão raposa, e embaixo duas lulas gigantes, por sinal bastante raras, da costa brasileira. A solução que aqui está, normalmente nós usamos formol a 4, 5%, podendo ser usado também álcool a 70%. Se o animal for grande, como esse tubarão, ou como essa lula, e se for colocado somente na solução de formol, os órgãos internos podem apodrecer, porque o formol vai pegar somente na superfície externa do corpo do animal. Como fazer para colocar o formol lá dentro? Através de uma seringa, você injeta na cavidade abdominal do animal, toda a qualidade, quanto mais melhor, e também nos tecidos, na carne do animal. Você vai fazendo pequenos furos com agulha e injetando também formol a 4%. Tá? Em seguida você coloca isso aqui no aquário, uma tampa bem fechada para não evaporar esse formol, tá? E assim eles ficam conservados aqui durante muito tempo. A solução pode ser renovada de tempos em tempos. No caso dessas lulas aqui, muitas elas estão há mais de 20 anos aqui no Museu do Mar. Tá? Vocês estão vendo que, de acordo com o grupo do animal, existe uma forma de conservação. Agora nós vamos ver como fazer para conservar as esponjas do mar, que são animais bastante primitivos, que nós estamos vendo aqui nessa vitrine. Tá? Elas são macias, e os grupos celulares ficam junto com as esponjas. Elas são lavadas com jatos de água, tá? Então esses animais, como eles são muito pequenininhos, são células que ficam entre essas esponjas, elas saem e, de uma forma assim até bastante simples, coloca-se no sol, ou melhor ainda, deixa secar na sombra, melhor do que deixar no sol, e em seguida colocar à disposição. Para as esponjas, única e exclusivamente isso. Vamos passar para um outro grupo que são os corais. Os corais ou quinidários, eles podem ter animais de duas formas, e duas formas também de conservação. No caso dos exoesqueletos dos animais aqui, os corais, né? Eles são limpos com uma solução bem fraca de cloro. Então esses animais que ocupam esses pólipos, esses tubinhos aqui, são animais gelatinosos. Então eles com uma solução bastante fraca de cloro, esses animais as estruturas, exoesqueletos são limpos e colocados para secar também na sombra. E no caso de animais de corpo mole, desse grupo, mas que tem corpo mole e não formam exoesqueleto, caso das medusas, das água-vivas, né? Então, da mesma forma que eu acabei de falar lá com a conservação da lula, nós fazemos uma solução de formol 4, 5% e colocamos esses animais aqui. Como vocês estão vendo aqui a renila, a tubulária, a caravela marinha e essa medusa que está aqui nesse vidro aqui. Tá? Essa é uma forma bastante prática de se preservar esses animais. Podendo ser usado também
uma solução de álcool a 70%. Tá? Agora nós vamos falar sobre os crustáceos. Um outro grupo que tem uma outra forma de conservação são os animais do filo Artrópoda e da classe crustácea, que está aqui no Museu do Mar. Como conservar esses animais durante bastante tempo, como a centolha, as aranhas do mar, os caranguejos, os siris, os isópodas? Bom, a técnica é um pouco diferente da dos peixes, né? O animal chega aqui, é retirado essa carapaça, tira todos os órgãos internos, nas patas tira com pinça ou arames achatados toda a carne que tem na pata do animal, o máximo possível que possa. Se não der para tirar, desarticula aquelas extremidades, retira nas partes mais finas a carne que existe nas unhas, por exemplo, tá? Então ele fica totalmente na casca, tá? Em seguida, essa casca também vai para uma solução de formol, 4% mais ou menos, 4 a 5%, deixa 2, 3 dias lá, retira-se, deixa secar na sombra. Depois de seco, começa-se a armação do animal. No caso dos crustáceos, em cada patinha dessa aqui é colocado um arame, tá? Para manter uma articulação no animal semelhante ao natural. Em seguida é colocado a casca em cima e por dentro pode-se colocar algodão e isso aqui é colado, tá? Novamente, deixa secar, mantém numa posição natural e em seguida a conservação externa é feita com verniz bem clarinho, tipo um verniz cristal, para que o animal mantenha-se numa cor mais ou menos original que ele veio do mar ou do seu ambiente natural. A conservação dos crustáceos normalmente é feita assim, podendo ser feita também, no caso de animais menores ou um pouco maiores, em líquido, assim como nós estamos vendo aqui essas lepas de grande profundidade, que está sendo colocada também numa solução de formol, com todas as partes moles dentro e 4% formol. Aí está, conservação dos crustáceos também de uma forma bastante simples, né? As vitrines internas a gente coloca inseticidas de evaporação lenta, né? No caso dos crustáceos, corais não precisa. Bom, nessa vitrine nós temos as maxilas dos tubarões, né? E como conservar essas maxilas? A maxila é retirada do corpo do animal, né? Normalmente animais autorizados pelo IBAMA, cuja carne vão para o mercado de peixe. Em seguida, a maxila é totalmente limpa, coloca-se ela numa posição que você vai querer que ela fique, por exemplo, não muito fechada, e para isso a gente coloca pequenos pedaços de madeira aqui, na parte vertical e na parte lateral para abrir a mandíbula. Lava-se bem, vai para uma solução de formol, fica durante mais ou menos uma semana, em seguida é retirada e deixado para secar a sombra e depois também limpa o que ficou de pedacinhos de carne, faz-se uma raspagem e simplesmente coloca para exposição. No caso de tubarões pequenos, como esses que nós temos aqui, todos eles conservados em solução de formol a 4%. Então, muitos deles estão aí há mais de 10 anos, né? E sem problema algum. No caso desse aqui, cujo pescador ele já trouxe sem as vísceras, mas nós queríamos conservar ele inteiro, com a carne e tudo, o que nós fizemos? Fizemos quase com uma técnica mista de taxidermia e conservação em líquido. Nós enchemos ele com algodão, em seguida ele foi costurado da cauda aqui,
até a cabeça, e ele ficou mais ou menos numa posição normal, como ele é no mar. Pelo seguinte, é um animal bastante raro. Esse é um neonato do tubarão-baleia. E se nós fôssemos colocar ele aqui de uma forma aberta, não ficaria bem para a exposição. Então nós enchemos de algodão, costuramos e está aí como preservado de uma forma tranquila. Eu costumo dizer que as tartarugas são os dignos representantes dos répteis no mar. No mundo existem 7 espécies, e dessas espécies existentes no mundo, 5 estão no Brasil. Como conservar uma tartaruga no Museu de Biologia Marinha? A técnica também é mais ou menos simples, porém trabalhosa. O animal é aberto aqui embaixo, tá? Retira-se a carapaça do animal, o casco do animal, como costuma dizer. Nas nadadeiras são abertas aqui, olha, nessa parte, elas são abertas até aqui. Retirado todos os órgãos internos, a carne toda da tartaruga, ela, da mesma forma que os tubarões, vai para um tanque com uma solução de formol. Deixa lá durante 3, 4 dias. Volta-se, depois desse tempo, a deixar esse casco e o corpo do animal secando na sombra. Depois de bem seco, faz-se a montagem. Cola-se o casco da tartaruga e o plastão aqui, é costurado e em seguida volta também a ficar seco. Deixa secar depois de costurado. Aplica-se uma camada de verniz, aqui, olha, uma camada de verniz, e está pronto para a exposição no museu. Deixa secar e de tempos em tempos tira-se com um pano levemente úmido a poeira que pode acumular aqui, e assim como no corpo dos tubarões, passa-se uma camada de óleo para couro e dá uma aparência melhor. Para a conservação da ave, é feita de uma forma toda especial. Ela não pode ser infernizada, a não ser o bico, tá? Feito o trabalho de taxidermia, feita a armação das asas com arames e do corpo do animal, elas não podem ficar fora da vitrine, porque se colocar o pó que entra na pena, vai prejudicar a exposição. Então elas são colocadas dentro de uma vitrine, penduradas, como as que aqui estão, com essas linhas de nylon, tá? E em seguida, dentro da vitrine, a gente coloca uma inseticida de liberação lenta, como por exemplo naftalina. Isso evita que insetos possam estar prejudicando o animal. Como por exemplo essas aves que aqui estão, elas são albatrozes, a maior parte delas, de alto mar. Ali nós temos naquele canto ali dois exemplares de albatroz viajeiro, a maior ave marinha do mundo. Foi conservado dessa forma assim. E aqui o petrel gigante e aves marinhas de alto mar. Um outro grupo bastante interessante e que atrai bastante a atenção das pessoas que chegam aqui no Museu do Mar de Santos são as conchas marinhas. Na realidade, são 100.000 espécies entre terrestres, de água doce e de água salgada. Essa que aqui está é uma Tridacna gigas, é uma concha marinha, a maior concha bivalve do mundo. Como conservar? Depois de retirado o animal, ela é lavada, né? E colocada assim em exposição da forma que nós estamos feito essa aqui com braços de ferro para que ela mantenha uma posição aberta. Existem 2 formas de se apresentar as conchas e de se conservar. 2 formas. Uma forma é aquela que vai ficar em exposição pública, como essa aqui, que são conservadas dentro de vitrines, como as que nós vamos ver agora. Vocês estão vendo aqui, tá? E uma outra forma é a conservação de conchas em armários, onde elas vão manter a forma, a cor, o brilho de uma forma mais intensa, porque elas vão ficar abrigadas à luz, coisa que logo mais nós vamos ver, tá? Essas aqui, que nem vocês estão vendo,
são de várias partes do mundo e de uma forma bastante simples, são colocadas aqui na vitrine, longe das pessoas tocarem, e as pessoas podem ver aqui as principais famílias de conchas que aqui estão, tá? Como vocês podem ver, o brilho, como conservar esse brilho, coisa que nós vamos ver logo mais no laboratório. Nos gaveteiros, que está no laboratório, é a conservação de uma forma técnica para estudo, que vocês vão ter elas separadas em famílias. Nós agora estamos no laboratório do Museu do Mar, onde muitas peças são preparadas para exposição pública e outras são simplesmente deixadas aqui para estudo, para fazer um arquivo técnico, e vamos entrar no laboratório para ver. Aqui nós temos uma vidraria com os principais grupos marinhos colocados em órbita evolutiva, onde vocês podem ver esponjas marinhas conservadas em solução de formol, quinidários, moluscos, tendo por aqui crustáceos e alguns vertebrados que estão aqui. Tá? Como nós conversamos lá no museu, existe uma coleção de conchas que fica em exposição pública, permanente no museu, abrigado por vitrines, né? E existe uma outra coleção, que é o arquivo técnico de conchas que ficam em gaveteiros no museu. Então vamos ver como é feita a conservação dessas conchas em gaveteiros e os cuidados que tem que ter. Aqui nós temos um único gaveteiro, nós temos vários gaveteiros desse e nós colocamos aqui só para que vocês tenham uma ideia. As caixinhas, nós adotamos o seguinte sistema: as caixinhas com esta borda vermelha são conchas do exterior e as caixinhas com esta borda azul são conchas do exterior, do Brasil, desculpem, do Brasil. Aqui tem, essas aqui são do Brasil. Elas são colocadas por famílias. Aqui nós temos uma família Strombidae. Como as conchas têm um esqueleto mineral, nós usamos para conservar a concha um óleo mineral, como esse aqui. Tá? O que é que nós fazemos? Você molha aqui uma tampinha desse óleo, molha um pouquinho, você vai ver como a cor ela vai sobressaltar. Passa na concha, olha, a cor e o brilho, olha, tá vendo? Fica assim. Ela não vai, jamais você pode passar verniz na concha, não faça isso nunca, tá? Você passa esse óleo, ela vai proteger não somente a concha, mas o opérculo, que é essa tampinha que algumas conchas têm, e você vai colocar em exposição. Quando você coloca em exposição, você põe um número aqui dentro. Nós adotamos o seguinte critério: um registro manual, num livro de registro, onde você vai ter o nome da concha, o lugar onde ela foi encontrada, a profundidade, quem enviou essa concha para você, o habitat, tudo isso aí, todos os detalhes que você pode ter a respeito dela. Não se preocupe logo com o nome científico, mais cedo ou mais tarde você vai conseguir. E você volta a colocar aqui. Vocês gostaram? Meu nome é Luiz Alonso Ferreira, eu sou responsável aqui em Santos pelos museus do Mar e Marítimo. Estou à disposição de vocês para tudo que precisarem no que diz respeito não somente ao conhecimento dos principais grupos marinhos que nós temos aqui no Museu do Mar, visto que eu sou biólogo marinho de formação, e assim como as formas que a gente vai preservar esses animais para deixar bonito aqui no museu ou em exposições escolares, aquilo que vocês precisarem. O Museu do Mar existe aqui na cidade de Santos desde 1984. É um trabalho muito importante que nós temos aqui, é um ponto de referência turística, científica e cultural.